Boa noite. O Jogo do Poder está no ar, hoje com a presença do Aguinaldo Ribeiro, líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Tudo bem, deputado? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é meu tê-lo aqui, viu? Prazer nosso. Fala um pouquinho da sua eleição para líder do Partido Progressista. Hoje a bancada do Partido Progressista é a quinta maior bancada do país, com 41 deputados. De repente, surge um deputado de primeiro mandato como deputado federal. Você já teve 2 mandatos como deputado estadual, foi 3 vezes secretário de Estado na Paraíba, chega na Câmara dos Deputados, né? Claro, tem uma história com seu pai, né, Anivaldo Ribeiro, mas chega no seu primeiro mandato, disputa a liderança, no meio de uma confusão danada, acaba líder do Partido Progressista. Conta pra gente, como foi isso? Na verdade, não existe ninguém líder de si mesmo, né, Celso? É verdade. O que aconteceu foi uma discussão interna do partido. O partido tinha uma posição que estava muito coadjuvante no processo, nós estávamos ausentes no plenário, faltava assim, uma presença mais forte da liderança, dividindo o processo legislativo. Ou seja, as tarefas dentro da Câmara. Um processo mais dinâmico dentro da casa. Os próprios vice-líderes tendo uma postura mais atuante, né? E tudo isso culminou, a falta de interlocução também com a própria bancada. Só para você ter uma ideia, Celso, nós tivemos até o mês passado, tivemos uma reunião de bancada, quer dizer, em processos... Nós passamos do meio do ano mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Então, num processo importante, como foi a votação do Código Florestal, sequer o partido se reuniu, a bancada não se reuniu para votar o Código Florestal. E tudo isso culminou com essa insatisfação na última quarta-feira, melhor dizendo, na última quarta-feira, onde, na discussão no plenário sobre a questão econômica, onde teve o Guido Mantega, o Maílson da Nóbrega e vários outros ministros, o nosso partido ficou ausente. Foi o único partido que não participou da discussão, porque estavam escalados os líderes partidários para fazer uma fala exatamente sobre essa questão. E aí houve vamos dizer assim, foi o ápice da insatisfação que terminou acarretando essa modificação na liderança. Aí eu diria que foi uma missão que a gente recebeu da bancada, uma delegação. No momento, assim, uma transição dessa não é fácil, né? Feita de uma hora para outra, e você tem que buscar a unidade da bancada, buscar o partido, buscar, enfim, que todos os nossos companheiros estejam engajados, né, nesse processo, e nós aceitamos esse desafio, estamos aí correndo agora para buscar essa unidade partidária. Aqueles companheiros que não participaram, nós estamos chamando para participar, né? Fizemos já algumas reuniões, já fizemos reuniões de bancada, discutindo temas como reforma política, a própria discussão de emendas, fazendo com que os parlamentares participem, as próprias emendas, as próprias medidas provisórias que são às vezes usadas de forma excessiva, né? Nós estamos também discutindo no partido. Então isso tem sido assim. Agora, a nossa preocupação principal. O Palácio do Planalto viu com muito bons olhos a sua eleição. Você já teve com a ministra Ideli? Tive com a ministra Ideli desde a sexta-feira, dia 12, né, que foi o dia que nós assumimos a liderança. Nós tivemos um contato com a ministra, colocando ela ao par do que estava se passando na Câmara. Eu tenho uma relação que me permite, assim, pela própria história de votações na casa, permite com que nós tenhamos ainda uma aproximação maior com o governo, tendo essa interlocução de forma muito clara para o partido. Então o PP vai alinhado ao governo? Vai alinhado ao governo, nós temos discutido, almocei na terça-feira passada com a presidente Dilma, nos chamou para almoçar, discutimos as questões do Brasil. Acho que é importante que o PP seja protagonista dessas mudanças e transformações que o Brasil está vivendo. E a presidente Dilma, sem dúvida nenhuma, tem essa responsabilidade aí de levar o Brasil para esse outro instante aí que nós estamos passando no meio de crise,
né, uma crise econômica mundial. Quer dizer, eu vivi um momento de inflação, talvez muitos jovens não tenham vivido inflação de 80% ao mês, né? Graças a Deus, hoje nosso país tem estabilidade econômica, né? Tem a inflação controlada, mas tudo isso precisa ser gerido de forma muito responsável. E a presidente Dilma tem feito isso de forma muito comprometida, ou seja, existe um compromisso da presidente na defesa intransigente da não volta da inflação ao nosso país, e nós estamos aí nesse compromisso também de defender o nosso país, de defender as reformas que o país ainda precisa, e enfim, nessa relação partidária nós podermos participar desse processo com ideias, de forma proativa, né? Não é só nessa relação que às vezes muitas pessoas pensam que existe, não é só cargo para cá, emenda para lá, não. Eu acho que a nossa atuação é muito mais que isso. A gente poder contribuir, o nosso partido tem muitas ideias aí dentro das suas bandeiras, dentro do seu programa, e é nessa linha que nós gostaríamos e vamos, se Deus quiser, contribuir. Bom, nós vamos falar um pouquinho de reforma política, né? E o Partido Progressista, com 41 deputados, participa ativamente da decisão, né? Nós temos aí o PT querendo a lista para a votação proporcional, né? Ou seja, não se vota mais no parlamentar, no deputado, no vereador, vota-se ou no senador, vota-se na lista, o partido faz a lista, determina quem são as pessoas que estarão nessa lista, quem vai ser a cabeça da lista e quem estará embaixo, e evidentemente, se o partido decide quem vai estar na cabeça da lista, quem serão os primeiros a integrarem a lista, evidente que os que vão ficando para trás, lá no rabo da lista, vão ficando sem condição de se eleger. Como é que o PP vê essa questão? Bom, nós tivemos hoje, inclusive, uma reunião de bancada para discutirmos o relatório do deputado Henrique Fontana, que é relator da reforma política. Nós não temos ainda um consenso na bancada, até porque nós assumimos há pouco tempo, então estamos ouvindo os nossos parlamentares. Como líder, é evidente que eu só poderei fazer um juízo de partido com essa decisão tomada pela bancada. Como parlamentar, não. Aí eu tenho já uma visão muito clara, Celso, disso, que é exatamente acho que a gente ainda não tem nesse processo democrático esse poder de delegar, né, para se concentrar na mão de uns poucos que escolham essas listas. Porque o que vai acontecer é isso, é que vai ficar na mão imagina aí nos diretórios estaduais, né, que vai acontecer isso, nos diretórios municipais dos partidos, você elaborar uma lista que estará contemplando aquelas pessoas que têm, digamos, os mais próximos do presidente do partido, ou o presidente do partido na cabeça da lista. Exatamente. Então você imagina... Vai voltar a história do coronelismo. É exatamente isso. No meu modo de ver, é você delegar, né, dar outorga, ou seja, você transferir o direito do eleitor, que está ali escolhendo, né, para um que vai organizar aquela lista da forma que lhe convier. Ou seja, o eleitor, vamos dizer, Celso Russomano, vai ser o mais votado em São Paulo, e aí quem vai ser eleito vai ser o outro, porque estará na cabeça da lista. É uma coisa assim que a gente não vê muito a razão de ser num instante como esse. Eu acho que nessa reforma política haverá muita coisa que não terá consenso. Eu, por exemplo, não vejo consenso na questão de lista. Acho que há uma divisão muito grande das bancadas. A respeito da questão do financiamento público de campanha, né? Isso vem sendo discutido nos últimos anos. Existe uma ala política que acha que o financiamento público de campanha é importante para evitar que alguns tenham mais dinheiro do que os outros na campanha, ou seja, quem tem mais apoio financeiro tem mais chance do que quem não tem apoio financeiro. E um outro segmento que acha que usar dinheiro público de campanha
é indecente, inclusive, que não deve se fazer isso, porque a população precisa, é dinheiro do contribuinte, e esse dinheiro não deve ser usado em campanhas políticas. Qual é a tua visão? Qual é a visão do Partido Progressista, se é que o partido já tem essa visão? Eu acho que eu sou, a princípio, contra o financiamento público de campanha, por duas razões. Primeiro, o pressuposto do financiamento público era, antes de tudo, igualar os candidatos, ou seja, dar oportunidade àquele que tem menos poder econômico de ter esse poderio econômico e disputar em igualdade de condição. E outra seria minimizar o efeito daqueles recursos que são, vamos dizer assim, os recursos de caixa 2, né, que são aqueles que na verdade não aparecem, né? Estão por baixo nas campanhas. Mas que termina fazendo uma grande diferença no pleito. Eu diria que isso não vai resolver essa questão. Porque, primeiro, para você acabar com Caixa 2, não é uma reforma política ou o financiamento público que vai acabar com isso. Esse Caixa 2 vai continuar existindo. Quem quiser fazer, vai fazer. Vai continuar fazendo. O que se precisaria ter era uma reforma tributária para coibir essa questão do Caixa 2. A gente tem um sistema tributário mais eficiente, um sistema tributário que... impedindo que as empresas tenham Caixa 2 para apoiar com esse Caixa 2 políticos. E também a gente ter o cuidado de não, no financiamento público de campanha, eu acho que se houvesse, tinha que ser atrelado a muita coisa, né? Tinha que ser feito de uma forma muito transparente, com um número menor de eleições, eu acho. Por exemplo, a coincidência de mandatos, eu acho que tinha que ter. Ou seja, há um custo, eleição para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Só nós vamos ter mais uma eleição, né? Eleição para os parlamentares do Mercosul. Mercosul, exatamente. Né? Então, seriam 9 eleições, né? Vereador... prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República e parlamentar do Mercosul. Então seriam 8 eleições. Eu defendo que fosse as eleições unificadas num único ano, onde durante esse ano nós teríamos aí um período para as eleições municipais e outro período para as eleições estaduais e nacionais, presidente da República, etc. Eu defendo isso. Por quê? Você tem hoje um custo da própria eleição. Caríssimo. Caríssimo. O ano passado, se eu não me engano, foram 600 milhões de reais gastos na eleição, com o custo da realização da eleição. Né? Ou seja, não é quanto os candidatos gastaram, não, é só a realização da eleição. Ou seja, quanto o governo gasta para fazer uma eleição. Quanto o cidadão... Quanto exatamente o cidadão paga. Inclusive, esse dinheiro é gasto pela Justiça Eleitoral, por todo o processo para fazer a eleição. Você imagina hoje, Celso, que nós temos 2 eleições, ou melhor, a cada 2 anos você tem uma eleição. Né? Eleição de prefeito, vereador, vamos ter agora. Depois a eleição de deputado, estadual, federal, governador, senador, etc. Presidente da República. Então, isso, sem dúvida nenhuma, já toma. E isso traz um outro problema, que é a própria paralisia da máquina administrativa, tanto o poder municipal, estadual e federal. Por quê? Os investimentos que são feitos em anos de eleição, evidentemente que recrudescem, ou seja, diminuem em função exatamente da legislação eleitoral. E hoje, ou seja, a cada 2 anos você tem impedimentos. Né, em recursos públicos para chegar na ponta. Isso. E as pessoas verem o resultado disso. Quer dizer, a sociedade é penalizada. Né? Não deixa de ser penalizada porque, sobre o pretexto da eleição, né, não se faz aquele investimento. Ou seja, a gente pede nos 4 anos, você pede praticamente 2. E você tem 2 anos onde existem eleições e não se pode transferir recursos do OGU, ou seja, o próprio Estado, município, ter uma ação mais efetiva. Acho que isso é prejudicial para o nosso país como um todo. A gente poderia ter um nível de investimento maior, né, se não e uma só eleição, ou seja, um custo menor. Então são 2 vertentes que eu acho que a gente tem que observar. Já se faria uma economia de 600 milhões a cada 2 anos, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, temos perguntas que vieram de Curitiba. Como será a relação do partido com o governo Dilma? Quais os temas prioritários para o partido esse ano?
como o partido deve conduzir a reforma da Previdência na Câmara? Nós temos alguns temas que são prioritários, né? Nós temos aí a própria reforma política, que não sei como é que nós vamos ter esse desfecho. A reforma tributária, acho que é um ponto que nós estamos defendendo dentro do partido. E nós já vamos falar rapidamente sobre isso, porque nós vamos falar depois com mais tempo. Então, é fundamental, não dá mais para a gente não adiar essa reforma. A reforma previdenciária que já foi colocada aí, e nós estamos preocupados também com a desoneração da folha, enfim, todo esse processo, apesar de ser muito delicado uma reforma previdenciária, nós temos que ter muito cuidado, porque a Previdência é uma coisa que, em se mexendo, você não pode errar. Né? Se você errar não paga aposentadoria lá na frente. Não paga aposentadoria. Então, é uma responsabilidade muito grande você trabalhar com essa reforma. Mas acho que é importante, nós vamos tomar como tema. Aí nós vamos ter a pauta que já está colocada na própria emenda 29, né, que sem dúvida nenhuma está aí. Que é a destinação dos recursos para a saúde, né? Exatamente, para a saúde estamos atentos a isso, o investimento na saúde. Na verdade, é maiores investimentos para a saúde, né? E não tem quem discorde disso. Acho que o povo brasileiro hoje está obrigado a pagar 2 vezes a saúde, né? Paga a primeira porque paga através dos impostos, paga a segunda com plano de saúde para poder ter saúde, porque a saúde pública não funciona. E ainda vem o problema com os planos de saúde que também não estão funcionando bem. Exatamente. Então, essa é uma questão que é fundamental. Saúde é base, inclusive, constitucional, né? Nós temos aí uma questão para resolver que é primordial. E outros temas que nós estamos discutindo, outras bandeiras dentro do partido. Acho que nós temos aí, o partido tem muitos talentos, né? Na área da agricultura, nós temos aí que pensar esse país para os próximos 10 anos, como é que nós vamos tratar. O Brasil hoje vai ser responsável por alimentar boa parte do mundo pelo seu potencial agrícola. Nós temos aí a questão de infraestrutura do país, a questão de energia, inclusive. Quando se falava, por exemplo, em Itaipu, né, se falava que era um elefante branco. E nós vimos que hoje já temos problemas sérios com a questão de energia pelo crescimento econômico. E olha que nós tivemos, nos últimos 2 anos, uma espécie de, vamos dizer assim, de estagnação, né, naqueles patamares de crescimento econômico que pensávamos ter pela própria economia mundial. Imagina se nós tivéssemos aí um segmento aí de 2, 3, 4 anos com esse crescimento econômico. Íamos ter um colapso aqui nessa área da energia. Então, nisso nós acho não que só na energia, né? No transporte. Aí eu ia falar disso agora, aeroporto. No aeroporto, né? Em aeroportos, nos portos brasileiros que estão congestionados, isso. Enfim, infraestrutura, nós não temos absolutamente nenhuma. E aí, o nosso partido está discutindo isso, né? Nós estamos propondo algumas saídas que são importantes. O governo avançou em algumas, né? Tivemos aí, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, né, tendo aí o primeiro leilão, perto da sua terra, perto de minha Paraíba, o primeiro leilão com 170 milhões, né, de reais. Enfim, eu acho que primeiro aeroporto privado do país. Pois é, nós vamos ter um momento muito importante para o nosso país. Eu acho que o PP, nosso Partido Progressista, tem essa missão de protagonizar aí muitas desses avanços que o país precisa, e é isso que nós vamos fazer. Nós temos um problema sério na economia brasileira, né? No meio de um turbilhão que o mundo se encontra, né? Os países avançados, as grandes economias vivendo um turbilhão de economia. Quer dizer, exemplo disso é os Estados Unidos. O Brasil vem crescendo, né? E vem crescendo muito com capital estrangeiro que é colocado aqui, um capital que sai do Brasil e entra com muita facilidade, né? Aquele investimento porque a taxa de juros é muito alta. Ou seja, por que o dólar vem para o Brasil? Vem para o Brasil porque o rendimento é alto. Se a taxa de juros é alta, ele investe no Brasil, empresta dinheiro, né? A taxa de juros devolve uma rentabilidade muito grande. Temos que baixar a taxa de juros para evitar que esse capital volátil entre e saia do país como está entrando. Baixa a taxa de juros, aumenta a demanda de consumo. Aumentou a demanda de consumo, falta produto na prateleira. Faltou produto na prateleira, vem o ágio e que ele, a sucessão do ágio é exatamente a inflação, né? Então, como é que a gente segura isso? Uma torneira
que a gente tem que abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. A questão tributária é a pior dessa história toda, porque como nós temos uma incidência tributária muito grande, de encargos sociais muito grande em cima da folha de pagamento, em cima do empregado, os empresários não querem mais contratar, né? Ou seja, se nós não gerarmos empregos, nós não geramos produtos, se nós não gerarmos produtos, falta produto na prateleira. Como é que você acha que tem que se fazer essa reforma tributária para a gente resolver essa equação e o Brasil não entrar nessa vala comum dos países que estão com problema sério de economia? Bom, nós temos aí duas questões distintas, né? A primeira é a questão da própria reforma tributária, que nós temos hoje um modelo que remonta ao período inflacionário. Então, somos um país que temos hoje a inflação controlada, a estabilidade monetária, né? Estamos em crescimento econômico, mas temos um sistema tributário perverso que impede o empresário de ser competitivo. Essa é uma questão. E nós temos que resolvê-la. Por isso que nós estamos defendendo que haja realmente essa reforma tributária. Não dá mais para você ter, por exemplo, num mundo globalizado como o nosso, a China, né, numa concorrência absolutamente desleal com o nosso país, que é emergente, tal qual a China. Quer dizer, hoje a nossa economia é tão forte que está subsistindo, né, a uma concorrência absolutamente desleal. Então, acho que aí... o produto chinês vem para o Brasil... Vem concorrer com quem? Abaixo o valor, porque a incidência tributária é bem menor, né? Os salários são menores, né? Os encargos sobre a folha de pagamento são menores, então o produto chega no Brasil a um preço baixo e hoje em dia, antigamente não tinha qualidade, mas hoje em dia já com qualidade. E aí há uma questão de fundo que eu acho que é hiper importante, que é a consolidação do nosso parque fabril nacional. Pois é, hoje nós não temos mais, né? Você ter, mas eu acho que um país que pensa em estratégia, ele não pode ficar fragilizado com a indústria que amanhã pode ir embora. Pois é. Né? Nós temos um problema sério. Em outro lugar. Né? Provavelmente esse paletó, essa gravata que você está usando, que eu estou usando aqui, tenha sido fabricado na China, ou seja, a indústria de roupas no Brasil... Né? Roupa, calçado, exatamente. Ela simplesmente... ela se acabou, né, da noite para o dia. Os empresários brasileiros estão fazendo as roupas em parceria com os chineses ou investindo em fábricas na China. É verdade. Então essa é uma questão que tem que ser tratada. A questão da política de juros, inclusive, é outra questão que o Brasil vai ter que tratar. Aliás, essa foi uma luta do nosso inesquecível ex-vice-presidente Zé de Alencar, que durante todo o governo cobrava uma política de juros que fosse mais adequada ao nosso país, sobretudo do ponto de vista de quem produz, né? A gente, se você for comparar com os recursos que são aportados para o investimento, né? Ou seja, para a atividade econômica local, absolutamente você não tem como competir com outros países que colocam recursos subsidiados com taxas de juros que são infinitamente menores que as nossas. Então, isso também tem que ser tratado. O governo vai ter que achar uma equação aí. Eu sei que isso será um movimento de transição também, não dá para você fazer da noite para o dia, né? Você como você falou aí, tem que fechar a torneira, abrir e num processo de transição você consolidar isso, até porque hoje você tem o que a gente não tinha tanto antigamente, que é um reflexo de um país lá fora imediatamente afetar a nossa economia. Ou seja, um boato na China, nos Estados Unidos, na Grécia, no Japão, na Alemanha, contamina toda a nossa economia e graças a Deus que não tem contaminado, porque a nossa economia está consolidada. Na minha opinião, ela hoje é uma economia sólida, que tem fundamentos muito fortes e por isso tem resistido a tudo isso. Mas esses temas que nós estamos abordando, Celso, são temas que são importantíssimos para o futuro. Nós temos que avançar em todos esses temas para que o nosso país seja mais competitivo, que a nossa economia se consolide mais ainda, que nós tenhamos taxas de crescimento nos mesmos níveis dos países emergentes, ou seja, nós praticamente no ano passado, o ano retrasado, ganhamos na América Latina para o Haiti, né, que é uma taxa de crescimento
pequena, quer dizer, nós crescemos, mas podíamos ter crescido muito mais. Aí que pese alguns economistas dizerem, não, mas o crescimento muito puxado também puxa a inflação. Essa é enfim, uma condução que tem que ser feita realmente com muito cuidado, mas olhando sempre isso. Eu acho que a gente tem que pensar num país que dê oportunidade para o brasileiro, que o investimento nosso gere o emprego para o cidadão brasileiro, para aquele que está aqui. Nós hoje deixamos de ser um cidadão, vamos dizer assim, de terceiro mundo para ser um cidadão, por que não dizer já de primeiro mundo? Nós temos aí a oportunidade na nossa porta e eu tenho certeza que todos juntos, discutindo, cobrando essas questões, nós haveremos de consolidar. Quando toda a sociedade cobrar isso, e aí tem um pano de fundo que nós não falamos, que é a questão da própria dívida pública, né? Nós temos que ter aí gastar o quanto nós temos para gastar. Ou seja, isso não pode gastar mais do que tem, né? Para poder termos os fundamentos aí todos equilibrados. Pois é. Faltou a gente falar da desoneração da folha de pagamento, né? Essa é importantíssima. Porque né? o empresário fica massacrado e acaba não contratando por ser tão caro. O funcionário custa muito, quase que o dobro do valor do salário que ele recebe. O governo está mandando para a Câmara, né, se já não mandou, mas estava mandando uma proposta de desoneração da folha. E eu acho que isso é fundamental. São essas correções que vão permitir que nós continuemos competitivos, ou seja, com a nossa indústria nacional, né, com o empresariado nacional podendo continuar exercendo suas atividades de forma, vamos dizer assim, no mínimo, né, justas, para você poder ter essa competitividade, aquela desigualdade, né, corrigida. É o que acontece na agricultura, por exemplo, com o subsídio que acontecia no leite. Tem tantos produtos que você terminava sendo aqui praticamente impossível se concorrer com o leite produzido num país da comunidade europeia, por exemplo, que tinha o subsídio, ou seja, o governo pagava para você produzir, né, e você continuar ali no campo. Ao passo que aqui nós temos um sistema tributário que era perverso. Então, tudo isso... nunca tivemos aqui, o agricultor brasileiro é um herói. É um herói. Porque a gente nunca teve esse tipo de coisa aqui, né? É verdade. Nunca o agricultor brasileiro recebeu para plantar, né? Não. Pelo contrário, nós tivemos sempre, toda vez que o agricultor brasileiro teve um momento de falta de produto, veio produto de fora para cá para segurar o preço, né? Para não disparar o preço. Nós falávamos sobre a terceirização das multas no Brasil, né? O que nós vemos são barreiras eletrônicas, pardais, radares espalhados por todas as cidades, diminuindo a velocidade das vias públicas propositalmente, não a fim de conter os acidentes de trânsito, mas de fazer uma indústria de multas, né? Os radares sempre nas ladeiras, no final das ladeiras, escondidos, sempre preparando uma verdadeira arapuca, uma armadilha para o motorista. E não há quem saia disso. Por mais cuidado que se tenha, pequeno descuido vira uma multa. E ninguém sabe se essa multa de fato foi aplicada dentro da legislação, se esse motorista estava ou não estava acima da velocidade, as fotos aparecem, o que vem escrito está certo, não existe recurso, ninguém consegue absolutamente fazer nenhum recurso, e você apresenta um projeto de lei, né, tirando essas empresas terceirizadas do mercado e dando ao poder público a obrigação de administrar esses pardais, esses radares, essas barreiras eletrônicas. Fala um pouquinho a respeito. Celso, tem coisas, na minha opinião, que não podem ser delegadas. A minha compreensão é o seguinte: aquilo que você pode, tudo bem, fazer parceria com a iniciativa privada. No caso de aeroporto, nós falamos aqui há pouco, né, existe um investimento. Alguns países como Londres, por exemplo, uma história de sucesso, o aeroporto de Heathrow em Londres, você tem hoje, talvez seja o aeroporto de maior movimento do mundo, né? Está lá privatizado. Aqui nós estamos começando a fazer dessa forma. Agora, você delegar para o poder privado, ou seja, o poder público, passar para o poder privado, a atribuição
de punir um cidadão por não cumprimento ou fiscalizar uma regra, eu acho que aí não dá. Eu acho que aí é você criar um mercado, e o que de fato existe hoje é um mercado. São empresas que, inclusive a própria imprensa já denunciou, são empresas que têm um relacionamento absolutamente promíscuo com o poder público e que simplesmente definem, inclusive, quantas multas vão ter por mês. Quer dizer, isso é uma coisa inconcebível, né? Como é que você pode prever, olha, não, nós vamos ter um faturamento de tantas multas, tantas pessoas vão ser multadas, e daquelas multas eu recebo um X% como remuneração por conta desse serviço. O que é que nós fizemos? Nós entendemos que essa atribuição não poderia, não é só não deveria, além de não dever, ela não pode ser delegada para uma empresa privada, onde pessoas vão ganhar, vão oferir lucros. Não pode. Então nós apresentamos um projeto de lei que veda a delegação do poder público para a entidade privada, qualquer uma empresa privada, para esse tipo de serviço, não só o radar, mas qualquer tipo de fiscalização que envolva tecnologia, enfim, que envolva esse tipo de prestação de serviço. E aí passa a ser o poder público, e dele, como sempre foi, a responsabilidade de o aparelho público conduzir essa fiscalização, e aí sim, de multar quando deve ser multado, né? E não criar essa assim, essa avalanche de radar, de lombadas eletrônicas, como se chama, simplesmente para se faturar. Tem ruas, inclusive, que nem necessitariam, né? Você termina, às vezes, criando um problema no trânsito, né? Por conta de uma lombada que está sendo instalada ali, não por uma necessidade de engenharia de trânsito, mas por uma necessidade de uma empresa de faturar mais. E nós temos perguntas que vieram dos nossos telespectadores. A reforma do Código de Trânsito vai sair do papel? A terceirização facilita fraudes em mecanismos de multa eletrônica? A questão do Código de Trânsito, inclusive, eu estava relatando na Comissão de Finanças e Tributação a reforma do Código de Trânsito brasileiro. Eu acho que vai sair do papel. Evidentemente que as cidades vão crescendo, os problemas vão aparecendo, surgindo, e nós temos que adequar a nova realidade do Brasil, o Código de Trânsito brasileiro. Tem algumas questões, por exemplo, que eu estou apresentando projeto de lei, eu vou citar um exemplo, a questão do bafômetro, né? A obrigatoriedade de prestar de fazer o exame. De fazer o exame de bafômetro. Então, tem várias coisas que eu acho que tem que mudar no Código Brasileiro de Trânsito. E vai sair do papel, sim. Eu acho que esse ano a Câmara aprecia essa matéria, se Deus quiser, uma das matérias que deve ser apreciada na casa, como outras matérias importantes. Mas essa, sem dúvida nenhuma, precisa ser modificada. Tem muita coisa aí que precisa avançar. Com relação à fiscalização, eu acho que sim, que a terceirização ela é aquilo que eu falei, é você delegar, né, tirar do aparelho público, né, o poder e delegar para o aparelho privado, cuja responsabilidade não é essa. Né? Não é função de uma empresa privada fiscalizar. Não é função de uma empresa privada, né, estar ali e multar, produzir uma multa. Só esse fato aí para a gente já soa, no mínimo estranho, esquisito. Né? Quem tem o poder de fiscalizar e de autuar é o Estado. E tem um problema sério, porque os agentes de trânsito em algumas cidades brasileiras nem são funcionários públicos. Pois é. Não são funcionários públicos, são funcionários de uma empresa do governo, mas não são funcionários públicos. E aí você tem aquele problema, né? Contrata, demite, não são agentes públicos, não têm responsabilidade nenhuma, não são eles que aplicam as multas, eles só lavram as multas, ou seja, só preenche o talão de multas, mas quem faz valer as multas é a autoridade de trânsito. Então está tudo errado, né? Essas coisas todas têm que ser corrigidas. É verdade. Você me lembra, inclusive, Celso, outra questão que vai entrar na pauta agora da Câmara, que é o Código de Processo Civil. Né? Lá nós vamos ter um tema importante, que as pessoas às vezes alegam a questão da contratação via terceirização
por conta da, vamos dizer assim, da antiguidade da Lei 866, né, que termina a Lei das Licitações, que está tão antiga que, como ela engessa muito, termina se usando a terceirização para se fazer muita coisa, né? Ou seja, no caso de um concurso, por exemplo, onde se deveria ser contratado um funcionário, as pessoas às vezes alegam que isso vai demandar muito tempo e utiliza esse processo de terceirização. E está tudo terceirizado, né? Tudo terceirizado. Você chega no aeroporto hoje, vai passar pela revista, está terceirizado. O passaporte, quem examina o teu passaporte é terceirizado, não é funcionário público, não é a Polícia Federal, né? Você passa na alfândega ou na travessia entre, ou seja, na divisa do Brasil com outros países, está terceirizado, são pessoas que não são funcionários públicos. É tudo terceirizado. O governo terceiriza tudo agora e isso é uma máquina de fazer dinheiro. Acho que isso tem que ser revisto. Porque se você gasta hoje, e se você tem hoje esse comprometimento orçamentário e financeiro, já tem esse custo, então por que você não fazer concurso e contratar essa pessoa com a autoridade devida para exercer aquela função? Essas são questões que eu acho que nós temos que discutir. Tudo bem, acho que algumas coisas foram feitas para suprir a necessidade de demanda. A demanda, inclusive, é excessiva, né? Não se pensava, por exemplo, nos aeroportos você dar um salto aí por conta da facilidade do brasileiro viajar. Hoje é muito mais barato você vir para Brasília, de João Pessoa, de Campina Grande, minha terra, para Brasília, de avião do que de ônibus, né? Quando tem aquela promoção, você pega ali e vem bem baratinho, né? Então isso gerou realmente uma demanda muito grande nos aeroportos. E isso aí terminou fazendo com que algumas medidas dessas sejam medidas emergenciais. Agora, o que nós temos que ver é não deixar que essas medidas que sejam emergenciais perdurem por tantos anos. Porque aí é falta exatamente de quê? E olha, e eu vou te falar, tem funcionário terceirizado que já está há 15, 16 anos trabalhando no mesmo lugar. Já criou um vínculo, né? Bom, nós estamos encerrando o programa, já se foi 1 hora, com muita rapidez. Eu deixo o seu minuto final para as considerações suas. Olha, quero agradecer a oportunidade, parabenizar você por esse programa, pelo seu trabalho, você que esteve na Câmara dos Deputados ao lado do meu pai, né, teve a honra de estar ali com você fazendo um grande trabalho. A gente acompanha a sua história em São Paulo e a sua história política, e não só a sua história política, mas a sua história de dedicação sobretudo, o consumidor brasileiro. E cada brasileiro é um consumidor, cada cidadão brasileiro é um consumidor. Então, aproveito para lhe parabenizar, agradecer essa oportunidade e reafirmar o compromisso que nós temos com o povo brasileiro e com o nosso Partido Progressista, de defender intransigentemente as questões que são fundamentais, que é exatamente a defesa da cidadania brasileira. Eu acho que isso é o que permeará a nossa trajetória na Câmara dos Deputados. E aí nós vamos defender a segurança pública, o pressuposto básico que é educação, saúde, segurança pública e os investimentos que nós queremos para o Brasil, sobretudo nesse momento em que o Brasil está vivendo um momento bom, mas que são necessárias medidas para que nós consolidemos esse momento e que nós possamos chegar nos próximos anos com um Brasil melhor ainda. Obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na próxima quarta-feira, às 11 da noite, se Deus quiser. Até lá, gente.